Oi, gente, vamos começar o nosso podcast de hoje. Vou começar hoje com uma novidade, a novela. Nunca falei dela, é a primeira vez, da novela Amor de Mãe. Amor de Mãe. A Camila vai passar por um momento tenso, revelador. Aliás, já passou por um momento muito tenso, vai passar por outro. Na novela Amor de Mãe, ela vai viajar para Malaquias com Lourdes e lá ela vai conhecer a sua mãe biológica. A mulher do Danilo vai ouvir a história de sua mãe, mas não vai reagir bem e não vai querer se aproximar dela de jeito nenhum. Lourdes vai fazer uma viagem com Camila, sua terra natal e tal. As duas serão vistas por Rita. Na hora que ela bater os olhos em Camila, ela saberá que é a filha que ela teve no passado. A Rita vai tomar coragem e vai até a casa da mãe de Lourdes para se apresentar para as duas e explicar que tinha 15 anos quando teve a filha e abandonou porque ficou muito desesperada, era muito jovem. A mãe biológica também vai dizer que voltou ao local para tentar pegar o bebê de volta, mas Camila já não estava lá mais. Camila vai ouvir toda a história, a Rita vai pedir perdão, mas ela não vai aceitar, vai ser rude com a mãe biológica e não vai querer saber de carinho e nem de aproximação com a mulher, tá? Cenas da novela Amor de Mãe. Outra coisa que vai acontecer na novela de Amor de Mãe que eu estava vendo também é que a Vitória vai perder clientes como advogada e vira faxineira. Bom, não sei, não vou fazer comentário, não assisto muito essa novela, mas assim, é uma realidade, né, gente? A gente não pode falar que não é. É uma realidade do Brasil, mas ela tem uma casa maravilhosa, carro. Como assim? Ela não podia montar alguma coisa? Estranho, não sei. Eu não assisto a novela, por isso que eu não vou comentar muito, porque senão, ouvindo aqui, ou lendo aqui, eu acho esquisito. Mas, mudando de assunto, o apresentador Marcos Mion, ele está cansado de ser atacado, difamado, caluniado, injuriado pelo Theo Becker. Aí ele falou assim, poxa, tô entendendo, Theo Becker vem cutucando o Marcos Mion já há muito tempo. Só que os xingamentos e ofensas começaram há pelo menos 5 anos após o filho. Porém, agora sobrou para o filho também, o Rômel, do Marcos Mion, que tem autismo, para entrar na história e ser citado pelo Becker. Aí mexeu com um vespeiro, porque o Marcos Mion é apaixonado com esse filho. Então, com todos, né? Mas ele tem um carinho especial pelo Rômel. Então, Marcos Mion decidiu levar o caso à justiça, abriu processos em 2 frentes, civil e criminal. Na queixa-crime, que já foi entregue às autoridades, constam 14 difamações e 43 injúrias. Números que os profissionais, com mais de 20 anos de experiência, dizem nunca terem visto em um caso só. Gente, Marcos Mion preferiu fazer uma listagem, um recorte de outubro de 2019 até agora. A gota d'água, como eu falei, foi querer levar o caso à justiça. De querer levar foi quando Theo colocou o filho dele no meio e começou a sugerir que o apresentador não era um bom pai. Como assim? Qualquer um que vê o Marcos Mion, que assiste o Marcos Mion, que vê ele falar, que lê entrevista, acompanha o Marcos Mion, sabe muito bem o tanto que ele gosta desse menino. Ele escreveu um livro, já escreveu 2, se não me engano. Tudo por causa do Rômel, que ele falou que aprendeu muito com o Rômel. E que o Rômel aprende muito, mas que ele também aprende muito com o Rômel. E aí, ele contratou a advogada Maíra Fernandes, a mesma que cuidou do caso do Neymar, quando a Nájila acusou o Neymar de abuso sexual. O pedido de indenização é R$100 mil. Marcos Mion gostaria que fizesse uma doação a uma instituição com esse dinheiro, além de apagar todas as postagens ofensivas, o que já aconteceu. O pedido é também de uma retratação. A ideia é conversar para que o advogado dele conscientize-o de parar. Theo Becker é um formador de opinião e tudo se agrava por ter sido veiculado nas redes sociais e na imprensa. 5 anos, gente. Marcos Mion também, hein? Eu já teria ido lá
Oi, qual que é o problema que você tem comigo? Fala pra mim, né? Olha, mudando de assunto completamente, bafão entre Anitta e Lecha. As duas viajaram para Aspen, nos Estados Unidos, lá tá maior gelo e tal, foram esquiar. Então, só que o jornal Extra saiu com a notícia de que Anitta e Lecha teriam vivido momentos de amor durante a viagem de férias das duas. Bom, o jornal disse na matéria que as temperaturas baixas e a neve não foram suficientes para apagar o fogo. Noites quentes, juntinhas. Agora, por meio dos stories em seu perfil no Instagram, a Anitta quebrou o silêncio e botou para quebrar também. Disse repudiar a notícia, exigiu desculpas públicas do site e ainda salientou que vai tomar as medidas cabíveis. Abre aspas, a notícia falsa de que eu e minha amiga Lecha, uma mulher casada, tivemos um caso, um romance em Aspen. Isso é fantasioso, de mau gosto, sem fundamento, sem lógica. Isso é uma irresponsabilidade que atinge a minha honra e da minha amiga. Referindo-se a Lecha, casada com MC Guimê. Gostaria de adicionar que sou super aberta à relação na minha vida sexual, sou livre, me divirto, faço tudo que eu quero, não estou nem aí para ninguém. Isso não me importa de falarem, mas que eu peguei, eu deixei de pegar alguém, não me importo, mas falar que eu fiquei com uma pessoa casada, sem que os dois na relação estejam confortáveis com isso é um absurdo. Lecha é casada e MC Guimê não estava presente. Logo, não, isso jamais seria verdade. Bom, aí, já faz algum tempo que a Anitta revelou ser bissexual. Na ocasião, muita gente não acreditou e até criticou a artista, mas ela tem relações com mulheres também. Já deu uns pegas em algumas de suas dançarinas. A carioca, contudo, tem se envolvido com uma outra famosa, que é a Lecha, casada com Guimê. Isso aqui já é uma outra matéria, mas falando sobre o mesmo assunto. Dizem que o site do jornal Extra, Anitta e Lecha viveram um romance de férias durante a viagem das duas a Aspen. Anitta e Lecha, no entanto, fizeram a temperatura ficar elevada, diz a matéria, e subir bastante em Aspen. Desacompanhada de Guimê, a sapequinha, disse o site, encontrou um colo em Anitta. Uau, pegaram pesado, hein? Recentemente, vale ressaltar, por meio dos stories no seu perfil no Instagram, Anitta brincou que havia levado uma mordida da Lecha. Inclusive, mostrou a marca da mordida na coxa dela. Aí Lecha brincou, dizendo que quando bebe, gosta de morder e dar selinho nas amigas. E aí, acabou, né, gente? Isso aí é suficiente para virar esse boom, que virou um boom, essa história toda aqui. E vamos aguardar, porque claro que vai ter o próximo capítulo disso daí. Bom, gente, e a luta, a guerra entre Zilu e Zezé de Camargo continua. A Zilu, ela entendeu que o Zezé de Camargo, os advogados e tal, isso é entendimento dela, tá, gente? Que ela foi passada para trás, porque ela falou que ela teve que concordar com coisas que eles falaram na época que ela tinha que concordar, porque o Zezé estava passando por uma situação muito difícil financeira e que ele podia até ir à falência. E ela acreditou. Enfim, sacanagem, né, gente? Enfim, ela acreditou e assinou. Aí depois, agora ela está vendo que a divisão de bens não foi justa, ele continua ganhando muito dinheiro e ela quer o direito dela, que é uma parte do que ele ganha com as músicas, com os shows, e ela quer a parte dela. Por exemplo, ele está morando numa casa agora com a Graciane, né? Graciele, com a Graciele Lacerda. E eles estão morando juntos, numa mansão de 15 milhões. E ela quer metade dessa casa. Ela quer metade do que ele está ganhando. Vou falar uma coisa para vocês. É direito dela? Muita gente pode ser contra
o que a Zilu está fazendo. Mas, a partir do momento em que ela percebeu que ela foi ludibriada, que ela foi enganada, aí ela ficou com muita raiva. E aí ela partiu para cima com tudo. Então ela falou, é assim, então agora eu quero tudo que me é de direito. E ela tem direito, sim, pelo tempo que ela viveu com ele, né, ela cuidou dos filhos enquanto ele saía, chifrava ela à vontade, né? E a Zilu, só tem uma coisa que me incomoda na Zilu, a falta do que fazer, porque a Zilu vive ocupada. Ocupada de quê? Ocupada de ir no salão de beleza, ocupada de ir na massagem, ocupada de ir, porque Zilu, ela devia estudar, trabalhar, ter montado alguma coisa bacana para ela com esse dinheiro que ela pegou, não ficar dependendo de dinheiro de Zezé de Camargo, não. Sabe, virar uma mulher independente, já está com muito dinheiro, não precisa pedir mais, não. Não precisa disso, mas sabe o que aconteceu? Eu entendo também. O Zezé, de raiva dela, falou numa entrevista que ele casou com ela porque ela estava grávida da Vanessa. Porque se ela não tivesse grávida, ele não tinha casado com ela. Ele falou isso numa entrevista. Pra quê? Então, assim, gente, esse povo é bem baixariazinha também, né? São ricos, mas olha, a escola passou longe. Então, agora a Zilu tem um outro problema também. Arruma namorado toda hora. Isso é problema? Não, não é problema. O problema é que ela fica apaixonada. E essa mulher tem quase 60 anos de idade. Aí ela arruma um namorado, apaixona pelo namorado, fala com o namorado, é apaixonado por ela, dá entrevista falando que os dois estão apaixonados, que talvez até casem. Então, assim, ela tem uma necessidade de casar, de ter alguém, e talvez por causa disso ela não consegue arrumar ninguém. Porque quando a gente está procurando desesperadamente por uma coisa desse tipo, que envolve relação, sentimento, pessoas, as coisas não são do jeito que a gente quer. Então ela vê o Zezé aí com a Graciele, feliz da vida, tentando ter filhos, né? Vê os filhos dela já grandes, né? Só tem um com ela, eu acho, ou nem não sei se mora com ela. Mas, enfim, aí a Zilu fica arrumando os namorados e falando que o namorado é apaixonado com ela e ela está apaixonada também. Então, assim, acho que ela está muito imatura. Entendo que talvez o Zezé tenha sido o primeiro homem da vida dela e nunca mais ela teve ninguém. Mas ela já levou tanta porrada depois que terminou a relação dela com o Zezé, com outros homens, que já era para ela estar assim meio, né, e pela idade que ela tem, acho que ela poderia ter aprendido alguma coisa. Mas ainda não aprendeu, não. Está precisando aprender um pouco e precisando trabalhar, precisando ser independente para se sentir melhor, se sentir mais, não inferior, não é superior, mas não se sentir inferior, porque isso não é uma coisa boa, né? Gente, mudando de assunto, Wesley Safadão não vai gravar o DVD, não foi gravar, né? Não sei se já acabou a gravação, eu só sei que ele não foi gravar o DVD da Simone Simaria. E aí dizem que teve que mudar o lugar por causa da chuva, elas tiveram que mudar o lugar da gravação, o Bar das Coleguinhas 2, mas esse não foi só o único imprevisto, não. O imprevisto foi o Wesley, que não compareceu ontem. A gravação foi ontem, uma das participações confirmadas no show. O Wesley cancelou de última hora, alegando problemas de saúde. Aí o Wesley Safadão usou os stories do Instagram para falar o seguinte, abre aspas, infelizmente, desde ontem peguei uma infecção intestinal, passei a noite inteira acordado, já estou sendo medicado, revelou o cantor nas imagens e completou. Achei que ia melhorar, mas está bem complicado sair de casa agora e ir para São Paulo. O único lugar que eu consigo ir é no banheiro e voltar para a cama. Tenho certeza que esse DVD vai ser maravilhoso. A assessoria de Safadão também manifestou sobre o cancelamento. O artista está sendo medicado e está de repouso, tá? Por meio dos stories, do seu perfil, então, ele fez essa publicação. O DVD seria gravado num clima bastante intimista, somente para fãs e convidados em uma fazenda, mas por conta da forte chuva, a gravação teve que ser transferida para o Villa Country
lá na capital. E aí, então, ele acabou não indo, mas, enfim, outros convidados compareceram e deu tudo certo, tá? E é isso aí, gente. Eu fico por aqui. Daqui a pouco eu volto amanhã com mais notícias do nosso podcast. Até lá.